Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho das fórmulas de cinemática. É uma dúvida recorrente a gente saber em qual momento a gente aplica cada fórmula. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e depois eu vou deixar uma lista de exercícios para você treinar, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí as fórmulas de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Qual que é a diferença de um movimento e do outro? No movimento uniforme, a nossa velocidade é constante durante todo o movimento. Ou seja, a gente não tem modificação dessa velocidade. Eu não vou brecar o meu carro e nem vou acelerar o meu carro. Então, a aceleração não existe no movimento uniforme. A velocidade permanece a mesma durante todo o movimento. No movimento uniformemente variado, a aceleração aparece. Então, a gente tem um valor de aceleração que vai ser constante. Então, a aceleração é a mesma durante todo o movimento, mas ela vai fazer com que a velocidade varie. Quando a gente tem um movimento uniforme, a gente vai trabalhar com a relação de velocidade. Então, a variação do espaço pela variação do tempo, que é a nossa velocidade média, é a nossa principal relação. Dessa relação surge a nossa equação do espaço em função do tempo. Então, o espaço aqui final está em função do tempo, ou seja, eu vou descobrir em qual espaço eu vou chegar, né? Qual ponto da minha trajetória eu vou chegar a partir de um determinado tempo, conhecendo de onde eu saí, que foi meu espaço inicial, e a minha velocidade neste movimento. Se a gente observar essa expressão, então, ó, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, essa expressão ela é originária aí da relação que a gente tem de velocidade média no nosso movimento uniforme. Nós temos uma expressão bastante importante aqui de movimento uniforme e ela é conhecida carinhosamente como sorvete. No movimento uniformemente variado, a gente tem duas equações. Agora a gente quer saber como a velocidade do nosso objeto varia em relação ao tempo e como o espaço dele varia em relação ao tempo. Qual é a velocidade que ele vai chegar sofrendo aí uma aceleração durante um determinado tempo, em qual ponto da trajetória ele vai chegar a partir dessas modificações de velocidade. Então, nós temos duas expressões. A expressão do sorvetão, que é espaço final, é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a expressão aí da velocidade em relação ao tempo, que é a nossa equação horária aí, né, ou a nossa função horária da velocidade, que é a velocidade final, é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que essa relação aqui com a nossa velocidade, ela surge da relação principal aí da aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Essa equação a gente chama carinhosamente de sorvetão, e essa equação da velocidade a gente chama carinhosamente de vovô atleta. Quando e como usar cada uma delas, nós vamos ver agora nos exercícios. Vamos lá? Nós vamos fazer então alguns exercícios para treinar aí as fórmulas de movimento, né, sendo ele uniforme, uniformemente variado. E aí a gente vai discutir qual é o momento de usar cada uma dessas fórmulas. Antes da gente começar, aqui no cantinho eu vou colocar então as fórmulas. Movimento uniforme, a gente vai trabalhar com velocidade média, que é a variação de espaço pela variação de tempo, e a equação do espaço lá, que é S é igual a S0 mais VT. Isso para o movimento uniforme. Para o movimento uniformemente variado, a gente vai trabalhar com o conceito de aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Isso gera para a gente a formulazinha da velocidade, né? Ou a equação horária aí da velocidade, que é o vovô atleta. E, por fim, a equação do espaço, que é o sorvetão. Vou deixar essas fórmulas aqui no cantinho para que a gente consulte quando necessário. Então, no primeiro exercício, ele fala assim, ó, um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea. Qual é a informação essencial dessa primeira frase do nosso exercício? Que a nossa velocidade, ela é constante. Se eu tenho uma velocidade constante, eu estou no movimento uniforme, não tem aceleração. Então, eu vou olhar aqui para as expressões do movimento uniforme. Eu esqueço as expressões do movimento uniformemente variado. E aí, vamos ver o que ele vai pedir, ó.
Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição é de 500 metros, e no instante t igual a 2 segundos, a posição é de 300 metros. Olha só, ele estava a 500 metros e ele está voltando, olha, ele foi parar no 300 metros. Isso já indica algumas coisinhas pra gente. Na letra A, ele quer a velocidade média desse móvel. Então, para calcular a velocidade média, a gente vai usar aqui a expressão da velocidade média. Então, a velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo. A variação de espaço sempre é espaço final menos espaço inicial. A variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, vamos lá. Ó. O espaço final foi 300, o inicial foi de 500, o tempo final foi de 2 e o inicial de 0. Aqui vai dar 300 menos 500, vai dar menos 200, dividido por 2. Então, essa velocidade aqui, ó, menos 200 dividido por 2, vai dar uma velocidade média aí de menos 100 metros por segundo, porque a distância está em metros e o tempo em segundos. Por que deu negativo aqui? Ó? Ele está voltando no seu movimento, é um movimento retrógrado, velocidade negativa. Na letra B, ele quer a função da posição. Nós temos aqui a expressão do sorvete, que é a equação, né, a função horária aí do espaço em relação ao tempo. E aí ele quer essa expressão para esse movimento que o exercício detalha. Então, nós vamos escrever aí nossa expressão e vamos substituir o espaço inicial e a velocidade que agora nós já conhecemos. Aí o nosso espaço final vai ficar em função do tempo para essa situação. Vai ficar 500, que é o espaço inicial, menos 100, que é a velocidade, vezes o tempo. Essa é a nossa função aí da posição para este exercício. Na letra C, ele quer a posição desse objeto no instante t igual a 15 segundos. Então, a gente vai substituir na expressão que nós já temos, né, que nós criamos aí no item B, o tempo por 15. Substituindo o tempo por 15, 100 vezes 15 vai dar menos 1.500. Menos 1.500 com 500 vai dar menos 1.000. Então, o espaço final dele em 15 segundos é de menos 1.000 metros. O que significa espaço negativo? Que eu estou voltando na minha trajetória. E, por fim, na letra D, ele quer o instante, então ele quer o tempo em que o objeto passa pela origem. Toda vez que eu estiver passando pela origem, eu estou no espaço final igual a 0. Então, eu vou substituir o nosso S por 0 e achar o tempo. Vai ficar S é igual a 500 menos 100 vezes o tempo. Nesse espaço final eu tenho 0, né? Vou passar o 500 para lá, vai ficar negativo. Vou colocar aqui, ó. Menos 100 T é igual a menos 500. O menos 100 passa dividindo menos 500. E aí, na divisão, dois números negativos vai ficar positivo. Eu tenho instante igual a 5 segundos. Então, neste exercício, nós passamos por todas as etapas aí do que pode ser exigido para o movimento uniforme. Desde o cálculo simples da velocidade média até a aplicação da função do espaço, aí, né, a função do espaço em relação ao tempo para o nosso movimento uniforme. É muito importante a gente destacar que quando a gente descobriu aqui que o nosso movimento era uniforme, a gente já restringiu bastante as nossas fórmulas. Então, a interpretação do exercício é essencial neste caso, ok? Vamos, então, para o exercício 2. Ele fala assim: um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que a gente calcule a velocidade e a distância percorrida após 3 segundos de movimento. Então, vamos destacar o que tem de importante nesse enunciado. Primeiro, se ele parte do repouso, estava paradinho, a gente considera lá que a velocidade inicial dele é 0 e o espaço inicial, né, partir da origem, ponto 0. E aqui tem outra coisa muito importante, que ele fala que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Se ele está apresentando uma aceleração, esse movimento é um movimento uniformemente variado. Então, eu não vou utilizar nenhuma equação do meu movimento uniforme. Vamos ver o que ele quer. Ele quer duas coisas aqui: a velocidade e a distância percorrida. A gente tem três expressões aqui. Uma traz a expressão da aceleração
a outra equação da velocidade e a outra equação para o espaço ou distância percorrida. Então, como ele já deu a aceleração, eu vou usar, então, o que ele quer, que é cálculo de velocidade, cálculo de distância, com a expressão da velocidade, com a expressão da distância percorrida. Vamos lá? Então, ó, a velocidade final dele vai ser a inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente já sabe que a velocidade inicial é zero. Vou substituir aqui. A nossa aceleração, ele deu aqui no enunciado. Ela é de 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, ele fala que é depois de 3 segundos. Substituindo aqui, nossa velocidade vai dar 6 metros por segundo. Então, utilizamos aí a equação da velocidade. Para calcular a distância percorrida, eu vou usar a segunda equação, que é o sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. O espaço inicial é zero, porque ele partiu da origem. A velocidade inicial é zero e o tempo é de 3 segundos. A nossa aceleração é 2, o tempo é 3 está ao quadrado e aqui dividido por 2. Então, agora, resolvendo essa expressão, aqui é 0, 0 vezes 3 dá 0 também. 2 vezes 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 2 vezes 9 dividido por 2. E aí eu posso simplificar. Então, aqui vai dar 9 metros. Então, para o movimento uniformemente variado, para as expressões que a gente tinha disponível, nós utilizamos duas expressões. A da velocidade, substituindo todos os valores que nos foram dados, e o espaço aí, né, que é a distância percorrida, também substituindo esses valores. E, por fim, faremos mais um exemplo, né, de exercícios de movimento uniforme uniformemente variado, e vamos ver o que o exercício 3 pede. Ele fala assim: o automóvel parte do repouso, nós já sabemos que se partiu do repouso, a gente vai considerar velocidade inicial igual a zero e espaço inicial igual a zero. E atinge a velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Ele quer a aceleração. Falou em aceleração, eu estou no movimento uniformemente variado. Então, a gente está aqui nessa parte, né, do nosso quadrinho de fórmulas. Aí ele pediu para a gente calcular essa aceleração. Então, a gente vai usar aqui, ó, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Só tem um probleminha. Ele deu a velocidade, deu o tempo, tranquilo, só dividir um pelo outro, mas notem que a unidade de medida aqui da nossa velocidade está em quilômetro por hora e o nosso tempo está em segundos. A gente não pode utilizar quando tem diferença aqui de unidade, então a unidade do tempo da velocidade é hora e a unidade do tempo que ele deu é segundos, a gente tem que deixar tudo na mesma unidade. Então, nós vamos passar de quilômetro por hora para metros por segundo. Esse exercício eu coloquei ele aqui justamente para a gente treinar isso. Como é que a gente passa de quilômetro por hora para metros por segundo? Sempre dividido por 3,6. Vocês têm uma aulinha passada aí que fala o porquê desse 3,6, né? A gente tem aí a correspondência de quilômetro em metros, onde 1 quilômetro são 1.000 metros, e de hora em segundos, onde 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Pensando nessa simplificação, para transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente sempre... Para metros por segundo, né? A gente sempre divide por 3,6 e para metros por segundo voltar a ser quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, se a gente pegar 72 e dividir, então, por 3,6, isso vai dar aí 20 metros por segundo. Depois você faz essa continha aí direitinho. E agora sim a gente vai calcular a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Eu já sei que a minha velocidade é 20, o tempo é 2 segundos, então essa aceleração vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, tomem cuidado com unidades de medida.